E aí pessoal, tudo na paz? Sejam muito bem-vindos a mais uma análise aqui da InfoSec BR News. Hoje a gente vai desvendar uma falha de segurança que foi tão, mas tão crítica que recebeu a nota máxima, um 10 perfeito. Mas antes da gente mergulhar de cabeça nessa história, se você curte esse tipo de conteúdo sobre cibersegurança, já faz aquele favor, segue o nosso canal e deixa o like para dar aquela força para o nosso trabalho. Então se preparem porque hoje nós vamos dissecar uma vulnerabilidade que fez o mundo da tecnologia tremer. A React-to-Shell. Vamos entender como é que uma única falha, pode acabar criando um efeito dominó de proporções globais. No universo da cibersegurança, existem números que fazem qualquer profissional parar o que estiver fazendo. E uma nota 10.0, nossa, isso não é só um número. É um alarme, um alerta vermelho no volume máximo. Significa o pior cenário que a gente pode imaginar. E essa nota máxima foi justamente para uma ameaça que apareceu quase do nada, colocando equipes de segurança do mundo inteiro em estado de alerta total. Vamos entender afinal o que é essa tal de React-to-Shell. A React-to-Shell, que tem o nome técnico de CVE 2025-55182, é basicamente o pesadelo de qualquer equipe de segurança. E aqui duas expressões são a chave para a gente entender o tamanho do perigo. Não autenticado, que quer dizer que o invasor não precisa nem de login e senha, ele simplesmente abre a porta e entra. E a outra é execução remota de código, que é como dar para o criminoso o controle total do servidor. Tá, mas como é que isso funciona na prática? A falha está no que a gente chama de deserialização insegura. E a analogia é perfeita. Imagina que o servidor recebe uma caixa fechada, um pacote lacrado, e confiando cegamente no remetente, ele abre essa caixa e executa o que quer que esteja lá dentro, sem nem verificar. Se um invasor coloca uma bomba de código ali dentro, o servidor simplesmente a detona. Simples e devastador. Uma vulnerabilidade desse tamanho, com esse potencial de estrago, é como sangue na água para tubarões. A pergunta não era se alguém iria explorar, mas sim quem chegaria primeiro. E o que aconteceu a seguir foi uma corrida frenética. A velocidade de tudo foi, sinceramente, assustadora. No mesmo dia em que a falha foi anunciada publicamente, os ataques começaram. A gente está falando de poucas horas. Em questão de horas, a exploração já estava a todo vapor. No dia seguinte, o governo dos Estados Unidos já estava classificando a falha como uma ameaça crítica à segurança nacional. E olha só, os primeiros a atacar não foram amadores não. Estamos falando de grupos de elite ligados a governos, como o Earth Lemia e o Jackpot Panda. Essas não são organizações buscando um dinheirinho rápido. São operações de espionagem com muitos recursos e objetivos estratégicos bem claros. Mas essa situação evoluiu muito rápido. O que começou como espionagem cirúrgica, bem direcionada, logo se tornou um verdadeiro vale-tudo. Grupos oportunistas perceberam a chance de ouro e começaram a explorar a falha em massa para instalar mineradores de criptomoedas, sequestrar máquinas para suas redes de ataque, uma verdadeira bagunça. E toda essa onda de ataques e diferentes tipos e com diferentes objetivos acabou gerando um impacto em cascata. A falha num componente bem específico começou a abalar a estrutura da internet numa escala global. O número é de cair o queixo. Mais de 2 milhões de serviços na internet estavam vulneráveis. E por que tantos? Porque a tecnologia React é a base, a fundação para inúmeras outras tecnologias superpopulares, como Next.js e Vite. Ou seja, uma rachadura na fundação comprometeu o prédio inteiro. Essa citação do CISO da Amazon descreve perfeitamente a nova realidade dos ataques. Não é mais sobre um hacker genial no porão. É uma indústria. Assim que uma falha é descoberta, ela é transformada numa arma automatizada e disparada contra toda a internet para ver quem é atingido. E o impacto foi tão grande que até as tentativas de consertar a situação acabaram causando problemas. A Cloudflare, uma gigante da segurança na internet, ao tentar se proteger da React-to-Shell, acabou causando uma queda massiva nos seus próprios serviços. É o dilema perfeito. Correr para consertar pode quebrar outras coisas no caminho. Então, enquanto os invasores corriam para explorar a falha, do outro lado, uma outra corrida começava. A dos defensores, correndo contra o relógio para fechar todas as portas antes que fosse tarde demais. A solução era, em teoria, bem simples: atualizar. Para todos os sistemas que usavam as tecnologias afetadas, de Next.js ao próprio React, a mensagem era uma só, bem clara: instalem a versão corrigida imediatamente. Não tinha outra saída.
E a situação se tornou ainda mais séria quando a CISA, a Agência de Cibersegurança dos Estados Unidos, adicionou a React2 Shell à sua lista de vulnerabilidades conhecidas e exploradas. Na prática, isso é como um decreto. Para todas as agências do governo americano, corrigir não é mais uma sugestão, é uma ordem. E essa ordem veio com um prazo bem apertado, 26 de dezembro de 2025, um tempo curtíssimo no mundo da tecnologia governamental, o que só reforça o quão crítica essa ameaça era considerada por eles. Depois de toda essa correria de ataques e defesas, a poeira baixa e uma pergunta bem desconfortável fica no ar. Uma pergunta que, na verdade, redefine um pouco o jogo da cibersegurança. E a pergunta é essa. Num mundo onde uma falha gravíssima é transformada numa arma digital em questão de horas, será que o nosso método tradicional de encontrar a falha e depois consertar ainda dá conta do recado? A história da React Shell sugere que, talvez, a gente esteja perdendo essa corrida. Se você gostou de mergulhar fundo nesse assunto com a gente, siga a InfosecBR em todas as redes. A gente está no Instagram como @InfosecBR, no Spotify e, claro, aqui no YouTube. Se inscreve aí para não perder os próximos conteúdos e, se puder, deixe a sua avaliação. Isso ajuda muito o nosso trabalho a chegar a mais gente. Muito obrigado pela companhia e até a próxima!